Opa, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre questão da taxa Selic, também assim a questão da taxa, né, americana, né? Então nesse dia 18 de setembro de 2024 nós tivemos aí duas alterações, né, na questão da taxa, seja ela a taxa Selic aqui no Brasil e também o Fed lá, o americano, né, também tendo mexida na alteração dos juros americanos. Então nós vamos mencionar um pouquinho sobre isso, sobre esses dois aspectos aí no caso, no vídeo de hoje, ok? Então tivemos duas alterações nisso aí. Vou mencionar um pouquinho, né, o que aconteceu nessas duas decisões, a minha opinião, o que eu acredito que pode acontecer, né, e como é que o mercado teve um pouco, reagiu hoje, né, mas tende a reagir nos próximos dias e semanas aí no caso, beleza? Antes de mencionar para vocês, né, e mostrar também o que aconteceu com a taxa Selic, o que aconteceu com a taxa americana, eu peço para você a moedinha de troca, vem aqui embaixo, curta o vídeo, dá o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Lembrando que vem saindo vídeo aí diariamente, se a internet colaborar. Então, qualquer dúvida também, né, você pode escrever ela nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, certo? Beleza. Lembrando que na descrição, no primeiro comentário fixado, né, eu tenho meu curso aí sobre investimentos, que eu ensino para você tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis, passo a passo ensinando você sobre investimento para ganhar cada vez mais dinheiro, e também o e-book das 500 formas de ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 500 ideias de geração de renda extra para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Ambos na descrição, no primeiro comentário fixado, confere ali que vai te ajudar bastante, tá? Então nós tivemos duas mudanças no dia de hoje, né? Primeiro a taxa Selic, né, que aqui no Brasil saiu o resultado, se não me engano, por volta de 7 horas, 6h30, 6h45, e o resultado americano. Então primeiro vamos ver aqui a questão do resultado da taxa Selic. Como você pode ver aqui, você colocar no Google, né, taxa Selic hoje, está aqui. Então o Copom elevou a taxa de juros básico da economia para 10,75. Era 10,50, né? Estávamos em 10,50, subiu para 10,75, aonde, né, nesses últimos 2 anos é o primeiro aumento que nós tivemos novamente. Porque, lembrando que há 2 anos em média atrás, nós estávamos com a taxa Selic em 13,75, e aí ela ficou um bom tempo, né, 13,75, depois conforme foi passando o tempo foi se reduzindo aos poucos, tinha reduzido para 10,50 e agora o Banco Central, né, no caso o Copom aí, decidiu com um aumento de 0,25% na taxa Selic, tá? Vou mencionar um pouquinho a respeito disso agora já, tá? O que aconteceu? Aconteceu que saiu alguns dados, né? E esses dados confirmou que o PIB, a projeção do PIB no Brasil seria maior do que estava sendo projetado. Porém, essa projeção do PIB, aumento do PIB, estava justamente por maior gasto do governo. Então o governo estava, se não me recordo, mais de 1 trilhão, né? Então bateu recorde em gastos públicos esse ano. O governo gastou mais de 1 trilhão de reais. Consequentemente, isso lógico ia impactar em aumento no PIB, porque o gasto foi muito alto, né? E aí o que isso acontece? Isso gera inflação. Então teria dois viés, que é o que? O viés de aumentar a taxa de juros vai dar uma freada na questão da economia? Sim, vai frear um pouco o consumo, porque fica mais caro para você adquirir crédito, para você comprar. Consequentemente, isso vai tentar frear um pouco a inflação. Porém, se o governo continua gastando bastante, e com o aumento da taxa de juros a baixa arrecadação, a tendência é gerar uma inflação até maior. Por quê? Se o governo fica gastando cada vez mais e está arrecadando menos por conta da taxa Selic estar mais alta, e essa diferença, essa lacuna vai se tornando cada vez maior, vai gerando mais inflação, e aí pode vir suscetíveis aumentos na taxa Selic, né? Lembrando que o presidente do Copom, né, o presidente do Banco Central no caso aí, o governo, no caso quem indica é o presidente, 2 diretores e o presidente, ele se faz essa alteração
agora em 2025, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí no decorrer, né? Eu acreditava que deveria manter em 10,50, né? Mas houve esse aumento aí para 10,75, foi um leve aumento, mas aconteceu. E o que isso impacta essa taxa Selic no Brasil? Bom, se aumentou um pouco 0,25, isso vai aumentar o rendimento da renda fixa, beleza? Porém, a bolsa de valores vai cair. Então a bolsa de valores tende a cair, porque se a taxa Selic está subindo e está demonstrando que tende a subir, a bolsa sofre, a bolsa cai. E aí também o crédito fica mais caro. Então a pessoa que precisa de crédito, vai pegar crédito no mercado, acaba pagando mais caro, né? Então tem também essa questão aí, ok? Beleza. Então vou mostrar aqui a questão do mercado financeiro. Nós tivemos algumas alterações. Lembrando, o resultado aqui do Brasil saiu depois das 6h30, né? Porém, o resultado americano, agora ouça, né, que eu vou falar sobre o mercado americano, onde o Fed, que seria o nosso cupom, fez uma redução na taxa de juros. O cupom no Brasil aumentou em 0,25. O Fed, né, que é lá americano, reduziu em 0,50%. Consequentemente, lá houve uma redução. O que aconteceu no mercado? Em um certo momento houve aumento, né? Em certo momento houve bastante euforia, bastante compra, aumento de preços. Porém, depois no final do dia houve bastante venda. Então fechou S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Houve uma queda no DAX, que é a Alemanha, né, que fecha mais cedo do que os Estados Unidos, leve queda, né? Aqui na Inglaterra também em queda. O Japão, que andou nessa oscilação, né, mal e mal subiu um pouquinho. O ouro leve queda, né, e o barril do petróleo deu uma leve subida aí no caso, porque se abaixa o juros americano, tende a acelerar o consumo. Porém, vai de encontro da questão da produção também, né? Mas não vamos adentrar na questão de produção de barril de petróleo aí. Aqui no lado, então, você consegue ver que, como a estimativa do taxa Selic, né, no Brasil era de um leve aumento, pelo menos, a bolsa esteve em queda, né? Então praticou uma queda aí durante o dia. O Bitcoin teve uma leve subida, né? Favorecimento aí, principalmente do mercado americano. Aqui embaixo nós vamos ver então, essas aqui foram as ações que tiveram alta, né? As 5 que mais tiveram alta hoje, né, na Bolsa de Valores, e essas 5 as que mais tiveram queda. Azul, né, linhas aéreas, vinha crescendo bem nos últimos dias, teve essa queda. A questão da mineração, então, vai ficar mais barato, né? Entre aspas, aí tende a ficar mais barato o dólar, então vende para fora a dólar, caiu. Marfrig, que vende para fora a dólar, caiu. JBS, que vende para fora, caiu, né? Vende para dólar. BRF, mesma coisa. Então todas as empresas que vendem em dólar, com a tendência de um dólar ter uma queda ou se manter um pouquinho, houve essa questão de quedas, tá? Beleza. E o que estimar agora, Lucas, para essa questão mais para frente? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro do Brasil, depois eu falo no contexto de criptomoedas e no mundo, ok? Primeiro, no Brasil, quando tem um aumento de taxa Selic, geralmente a Bolsa de Valores apresenta queda, que aconteceu e tende a acontecer mais, certo? Por quê? Porque flui mais capital para a renda fixa e sai da Bolsa quando é aumento de taxa. Então a tendência é Bolsa cair e a renda fixa ter uma demanda maior. Os créditos, financiamentos, enfim, vai ficar mais caro para você que é tomador de crédito. Então, tende a desacelerar um pouco a economia, certo? Então, temos que ter ciência disso. Teoricamente, seria para frear a inflação, mas no Brasil nós trabalhamos com uma inflação mais elevada e se o governo não tiver controle, vir gastando valores elevados, há uma tendência de gerar mais inflação e, consequentemente, gera aí mais aumentos da taxa Selic nas próximas reuniões, né? Então temos que ficar de olho nisso, beleza? Já lá fora, né, com esse corte que nós tivemos na taxa americana de 0,50, isso favorece principalmente
os investidores estrangeiros. Por que, Lucas, favorece o investidor estrangeiro? Porque justamente que se o prêmio, né, a renda fixa americana agora vai pagar menos, esse valor que estava em renda fixa americana ou novos valores que poderiam ser agregados na renda fixa americana começa a fluir para mercados de capitais, flui para a bolsa. Para que bolsa, Lucas? Principalmente americana. Flui para criptomoedas. E aí vai fluir sim para outras bolsas de valores ao redor do mundo. Mas veja, por que eu acredito que não deve impactar tanto aqui no Brasil, vir tanto capital de fora agora para o Brasil? Porque a bolsa aqui nossa tende a cair, consequentemente o risco fiscal e o risco de gastos sem controle, isso faz com que o risco Brasil, assim denominado lá fora, acaba se elevando. Consequentemente, a tendência de menos investidores virem aqui para o Brasil investir, consequentemente, entra menos dólar e não entra na bolsa, tá? Pode acontecer? Claro que pode, mas a tendência é que isso não aconteça, pelo menos por agora, tá? Então, mercado de criptomoedas e bolsa ao redor do mundo tende a ser favorecido com essa redução na taxa americana, sendo que o Jerome Powell, né, que é o presidente lá do Fed, que seria o nosso cupom, digamos assim, e ele mencionou que há uma tendência assim de, na próxima reunião, vai se verificar alguns dados para ver se há mais alguma redução. O ano que vem tende a continuar reduzindo para lá em 2026 voltar ao normal, que é uma taxa Selic, né, digamos assim, americana, na faixa de 2,5% a 3%. Hoje se encontra, né, e se encontrava em 5,25 a 5,5, caiu para 4,75 a 5. Então, o americano lá tende a ir reduzindo nos próximos meses aí e anos, né? Então, há uma questão positiva com isso. E veja, toda vez que há uma redução na taxa de juros, quer dizer que o governo começa a vender títulos. Veja, o governo vende títulos para os bancos e pega dinheiro, né? Então ele injeta dinheiro. Na realidade, né, ele injeta dinheiro, ele compra títulos dos bancos e solta dinheiro. Se os bancos têm mais dinheiro, os bancos vão emprestar mais, tá? Isso é o que acontece quando tem corte de taxa de juros. Agora, quando há aumento na taxa de juros, que é o caso do Brasil, o governo faz com que os bancos comprem mais títulos, consequentemente tira dinheiro de circulação e desacelera a economia. Então, no Brasil está desacelerando e nos Estados Unidos está acelerando, né? Então, são ao contrário aí nesse caso. Como você pode ver aqui, o Bitcoin, o futuro do Bitcoin vem subindo, né? Mas é uma tendência minha, eu acredito que o Bitcoin tende a subir agora, entre setembro e outubro. O Bitcoin tende a voltar para os 70 mil dólares e buscar a faixa dos 80 mil dólares. Lembrando que, por causa do Bitcoin, né, nós temos a campanha eleitoral, a presidencial no caso, né, americana, certo? Onde tem o Trump contra, acho que é o Ares, agora não sei exatamente o nome da moça lá, mas enfim, o mercado cripto acredita que se o Trump vencer, o Bitcoin pode esse ano de 2024 buscar 100, 150 mil dólares, e dizem que se a Ares ganhar, a tendência é ficar nessa faixa de 70, 80 mil dólares. Se vai ser ou não vai ser, eu não sei, mas como geralmente outubro são meses que tem uma demanda maior de Bitcoin e ainda tem essa questão da eleitoral, que eu não sei como é que está indo lá nos Estados Unidos, nós podemos ter aumento sim nas criptomoedas, né? Além desses cortes que vai favorecer ativos financeiros que têm mais risco. Se o prêmio da renda fixa está menor, eles vão buscar ativos que têm mais risco, porém que podem entregar mais rentabilidade. Então é isso que está acontecendo, certo? No Brasil é o contrário. No Brasil as pessoas vão sair do risco e vão na renda fixa porque está pagando muito mais. Já lá fora, saem da renda fixa e entram em bolsa e em cripto, assumindo mais risco para buscar mais rentabilidade, tá? Então, sempre tem que ter ciência dessa questão. A questão do dólar, né? Lucas, e o dólar, o que vai acontecer? Bom, o dólar estava mais ou menos circulando em torno de 5,60 e pouco. Houve aí nos últimos dias uma queda, estava mais ou menos na faixa 5,42, 5,45 nesse momento. Ao meu ver, tá?
não deve sofrer tanta queda. Por quê? Porque eu não vejo vindo tanto dinheiro, tanto dólar de fora para cá para investir na bolsa, por exemplo, por conta do risco Brasil que eu mencionei. Então eu acredito o dólar nessa faixa aí realmente de 5,35 a 5,60 em média, pelo menos aí para setembro e outubro, tá? É uma opinião minha, pode ser que eu esteja errado, como pode ser que eu acerte, né? Não tenho 100% aí das respostas, né? Senão todo mundo ia ficar milionário aí em questão muito rápida, né? Mas enfim, certo? Lembrando que o meu curso sobre investimentos e também sobre ganhar dinheiro, né, com renda fixa, ambos, estão na descrição no primeiro comentário fixado. Confere ali que vai te ajudar bastante, beleza? Eu peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, também pela sua inscrição. Qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo.